O brilho do ecrã do iPad iluminava o meu rosto no quarto de hóspedes escuro. Era quase meia-noite, a casa em silêncio, exceto pelo zumbido do velho radiador. Eu não estava a bisbilhotar. Só tinha usado o tablet da mãe para fazer face-time com o David e esqueci-me de terminar sessão. Mas depois apareceu uma notificação. Chat do multibanco. Nova mensagem do Ryan. Curiosa. Toquei. Ela está adiantada outra vez. Pede também pelo arranjo do carro. Fiquei congelada. O meu polegar pairava enquanto mais mensagens carregavam. Não insistas demasiado. Deixa pensar que é ideia dela. Se não fosse pela Melissa, já estaríamos falidos. Mas ela é demasiado ingênua para perceber. Da minha mãe. Depois uma mensagem de voz do Ryan. Aproveita. Ela pensa que ainda a amamos. O quarto rodou. Prendi a respiração. Tinha faltado aniversários, usado o mesmo casaco de inverno durante 3 anos, pago a hipoteca deles, os medicamentos, as multas de condução com álcool do Ryan, tudo. Porque achava que estava a ajudar a minha família. Afinal, eu era o modelo de negócio deles, não uma filha. Apenas o multibanco deles. E nessa noite, algo em mim quebrou silenciosamente. Eu não cresci pobre. Exatamente. Tínhamos aquecimento no inverno, comida na mesa, e o meu pai estava sempre com um projeto. A consertar cercas, a deitar cimento, a reparar telhados. A minha mãe recortava cupons e fazia todos os jantares de raiz, mesmo que fosse só macarrão de caixa com salsichas. Não éramos ricos, mas sobrevivíamos. Depois, no outono em que fiz 19 anos, tudo mudou. Tinha acabado de receber uma bolsa completa para uma universidade noutro estado. Engenharia biomédica, o meu sonho desde o 10º ano. Lembro-me do momento exato em que recebi o e-mail. Estava sentada na varanda de trás, o coração a bater com força, a sentir que o mundo se tinha aberto só para mim. Nessa mesma tarde, o meu pai caiu de uma escada enquanto arranjava a caleira. Partiu a anca, precisou de cirurgia, não pôde trabalhar durante meses. A mãe entrou no meu quarto nessa noite a chorar, com as contas do hospital na mão como se fossem avisos de morte. Precisamos de ti aqui, querida. O Ryan ainda está no secundário. O teu pai. Não sabemos quanto tempo vai demorar. O Ryan, o meu irmão mais novo, mal saía da cama sem levar um grito. Mas a mãe dizia sempre que ele era sensível, que precisava de espaço. Eu era forte. A capaz. Por isso recusei a bolsa. Arranjei um trabalho num call center local. Disse a mim própria que ia candidatar-me outra vez no ano seguinte. Nunca o fiz. 1 ano tornou-se 5. Depois 10. Eventualmente mudei-me para São José, entrei na área da tecnologia, fui subindo, mas as contas continuaram a chegar. Podes ajudar com a hipoteca este mês? A medicação do teu pai não está coberta. O Ryan precisa de uma ajuda até se pôr de pé outra vez. O Ryan estava sempre quase de pé. Primeiro foi uma carreira musical falhada. Depois ansiedade. Depois criptomoedas. Pediu-me $5.000 uma vez para investir. Transferi no mesmo dia. 3 semanas depois, publicou uma foto do novo setup de gaming. Presente. Chamou-lhe. Saúde mental é riqueza. Não disse nada. Disse a mim própria que eles estavam a passar dificuldades. Que eu tinha sorte por poder ajudar. Que a família vem em primeiro lugar. Quando David, o meu namorado, perguntou por que é que eu mandava $3.000 por mês para o outro lado do país, dei-lhe a frase que já tinha repetido tantas vezes que quase acreditava nela. Eles precisam de mim. O que eu não disse foi que eu não sabia como não ser necessária. Que, sem alguém a depender de mim, sentia-me vazia. O David nunca insistiu, mas via-se nos olhos dele, sempre que eu recusava umas férias ou adiava procurar casa outra vez. Uma vez disse, suavemente, também tens direito a viver para ti, sabes? Mas eu não sabia isso. Não verdadeiramente. Porque, algures pelo caminho, deixei de ser filha e passei a ser a provedora. A que resolve. O plano B. E o pior, achei que isso me fazia uma boa pessoa. Vivi de forma pequena. É assim que explicaria, se alguém perguntasse. Apartamento de 1 quarto. Sem férias. Sem sapatos novos, a não ser que as solas se soltassem.
Fazia refeições para a semana todos os domingos. Comprava sempre marcas brancas. E mesmo assim, verificava a conta antes de abastecer, só por precaução. Mas todos os dias $3.000 desapareciam da minha conta, como um relógio, diretamente para deles. Disse a mim própria que era amor. Disse a mim própria que era lealdade. Mas a verdade era obrigação. Era culpa disfarçada de bondade. Esqueci-me do meu próprio aniversário uma vez. Fiz um turno duplo para não falhar a renda e mandar um extra para o cão de terapia do Ryan, que depois descobri que ele deu porque ladrava demais. Quando a empresa do David planeou uma viagem a Paris para os melhores funcionários, ele pediu-me para ir com ele. Nunca tínhamos viajado juntos. Ele parecia tão esperançoso. Disse-lhe que tinha um projeto com prazo apertado. Mentira! A verdadeira razão? A mãe tinha dado a entender que o carro estava com problemas e o pai precisava só de uma ajudinha para passar o mês. Por isso, em vez de croissants em Montmartre, estava a comer massa aquecida sozinha num apartamento escuro, a controlar as despesas dos meus pais como uma contabilista ansiosa. E o pior, ninguém nunca agradeceu. Nem uma vez. O Ryan mandava-me TikToks sobre burnout e memes sobre estar teso. As mensagens da mãe eram só negócios. Renda, medicamentos, impostos, luz. O pai mandava polegares para cima em emoji. Só isso. Às vezes perguntava-me o que aconteceria se eu simplesmente parasse. Ligavam-me. Vinham visitar-me. Notariam sequer a minha ausência, além do pagamento em falta. Não sabia como responder, porque em todas as interações eu não era Melissa. Era um ordenado compulso. O David tentou falar comigo sobre isso uma vez. Disse, não és egoísta por quereres guardar algo só para ti. Quis acreditar nele. Mas a verdade, eu não sabia quem era sem as necessidades deles a preencher cada canto da minha vida. Não saía. Não via amigos. Respondia talvez a tudo e nunca aparecia. Não me lembrava da última vez que tinha rido. Rido mesmo. Sem verificar o saldo bancário a seguir. É isso que acontece quando és a responsável. Ninguém pergunta se estás bem. Só continuam a entregar-te peso até que rebentes. E, durante muito tempo, nem percebi que estava a rebentar. Porque quando teu valor inteiro é construído à volta de seres útil, não notas o quão invisível te tornaste. Foi na noite depois do Natal que tudo estalou. Tínhamos acabado o jantar, fiambre seco, batatas mal cozidas, o habitual. E a mãe foi para a cama cedo com dor de cabeça. O pai estava a ver a repetir. Duncis. O Ryan estava trancado no antigo quarto dele a jogar algo alto e violento. Eu estava no quarto de hóspedes a tentar impedir que o Wi-Fi cortasse durante uma chamada de FaceTime com o David. A mãe deixou-me usar o iPad dela, já que o meu estava sem bateria. A minha intenção era terminar sessão logo a seguir, mas depois apareceu uma mensagem. Chat do multibanco. Nova mensagem do Ryan. O meu dedo pairou. Não reconhecia o grupo, só 3 nomes. Mãe, pai e Ryan. Abri. A primeira coisa que vi foi a mensagem do Ryan. Podemos pedir mais no próximo mês? Quero renovar o meu setup. Ela vai ceder. Depois a mãe. Não sejas ganancioso. Espera até ela voltar para São José. A culpa funciona melhor à distância. O peito apertou. Fiz scroll para cima. Ela está adiantada outra vez este mês. Devíamos dizer-lhe só. Estamos atrasados no imposto da propriedade. Isso pega sempre. Se não fosse pela Melissa, já estaríamos falidos. Mas ela é demasiado ingênua para perceber. Essa última era da mãe. Depois veio a nota de voz. A voz do Ryan a rir. Aproveita. Ela pensa que ainda a amamos. Não conseguia respirar. Literalmente não conseguia respirar. Tinha-lhes trazido prendas. Bolachas artesanais de uma pastelaria que eu não podia pagar. Cachecóis para a mãe. Um relógio novo para o pai. Até dei o maldito cartão da Amazon ao Ryan porque ele disse que queria ler mais. E, nas minhas costas, falavam de mim como se eu fosse uma aplicação. Uma transação ambulante. Nada de agradecimentos, nem orgulho, nem carinho. Só manipulação. Estratégia. Fiquei a olhar para o ecrã, o coração a disparar, os ouvidos a zumbir.
As paredes pareciam fechar-se sobre mim. Não dormi essa noite. Fiquei deitada ali no quarto que em tempos chamei meu, a ouvir o vento lá fora e a perguntar-me como tinha sido tão cega. Como passei tanto tempo a tentar provar o meu amor com números. E como isso pouco significou. Na manhã seguinte, fiz as malas antes do nascer do sol. A mãe perguntou por que estava a sair tão cedo. Disse-lhe que o trabalho tinha ligado. Ela não insistiu. Nada de abraços. Nem calor. Só um aceno distraído quando fechei a porta atrás de mim. No voo de regresso a casa, olhei pela janela, mas não vi nada. Só continuava a ouvir aquela frase da nota de voz. Ela pensa que ainda a amamos. E percebi que nunca me tinha sentido tão pequena. Nem quando abdiquei da bolsa. Nem quando recusei o emprego em Nova York. Nem quando comi ramen durante 2 meses seguidos para mandar dinheiro ao Ryan para terapia. Isto era diferente. Isto era saber que eles não me amavam. Só dependiam de mim. Isto era saber que tinha sido usada, de forma voluntária, amorosa, desesperada. E que nem sabia quem era sem eles. Mas sabia uma coisa. Quando voltasse a San José, ia deixar de ser o multibanco deles. Quando voltei a San José, não chorei. Não logo. Desfiz a mala, lavei a roupa, comi restos, sentei-me em silêncio. Aquele tipo de silêncio que parece um grito preso debaixo da pele. Depois abri a aplicação do banco. Entrei nas definições de pagamentos automáticos. Apaguei todas as transferências. Sem anúncio. Sem discurso final. Só silêncio. 2 semanas depois, a mãe mandou mensagem. Aconteceu alguma coisa com teu banco? A hipoteca não foi paga. Passaram mais uns dias. Está tudo bem? Estás a assustar-nos. Depois veio a culpa. Sentimos que nos estás a castigar. Isto é abuso emocional, Melissa. E finalmente o Ryan. Estás-nos a dever. Não sérias nada sem esta família. Essa quase me fez rir. Não respondi a nada disso. Só os bloqueei. Não por despeito. Por autopreservação. Comecei terapia. O David ajudou-me a encontrar alguém bom. A doutora Sandival. Voz suave. Sem julgamentos. Demorei 3 sessões só para conseguir dizer a palavra usada. Contei-lhe sobre a bolsa que recusei. Os anos de pagamentos. O chat do multibanco. Ela ouviu. Acenou. E depois disse algo que nunca mais vou esquecer. Tu não foste criada para ser amada. Foste criada para ser útil. E juro que algo dentro de mim se abriu por completo. De repente, tudo fez sentido. A culpa crônica. O medo de dizer não. A forma como me sentia fisicamente mal só de pensar em desiludi-los. Eu não era maluca. Fui condicionada. Voltei a recordar memórias antigas, e pela primeira vez, vi-as com clareza. A mãe a dizer: tu és a forte. O Ryan não consegue lidar com pressão. O pai a entregar-me contas em silêncio. O Ryan a fazer birras enquanto eu lavava a cozinha. Aos 15, já era adulta naquela casa desde criança. E ninguém nunca reparou. Ou pior, repararam e gostaram que fosse assim. Pela primeira vez na vida, não senti que estava a abandonar a minha família. Senti que estava finalmente a escolher-me a mim mesma. E aquele silêncio, aquele que antes me assustava, começou a parecer liberdade. O convite chegou pelo correio. Cartão grosso com borda dourada. Endereçado formalmente como se fosse um casamento. Junta-te a nós para celebrar os 40 anos de casamento da Margarete e do Thomas. Jantar de família. Traje formal. Escrito à mão no fundo com a caligrafia enlaçada da mãe. Esperamos que venhas. Temos tanto orgulho em ti. Fiquei a olhar para aquilo muito tempo. O David observava-me do outro lado da sala. Não tens de ir, disse ele suavemente. Não depois de tudo. Assenti. Mas eu já sabia que ia. Não vou por eles, disse. Vou para os ver, verem-me. O clube de campo não era chique. Só tentava parecer. Lustres de plástico, guardanapos de linho com cheiro a lixívia. E um pianista cansado a tocar covers do Sinatra perto do buffet. Estavam todos lá. Primos que não via há uma década. Tias-avós, vizinhos antigos. A mãe usava um vestido cor de champanhe e tanto perfume que me deixou tonta.
O pai tinha passado a ferro a camisa. O Ryan, claro, apareceu atrasado, de tênis. As pessoas abraçavam-me como se eu fosse da realeza. Melissa, ouvimos falar tanto do teu sucesso. És tu quem mantém a família de pé. Os teus pais têm tanta sorte em ter-te. Cada palavra batia como uma bofetada. Tinham contado a toda a gente. Tinham se gabado. Não de mim, do meu coração, do meu trabalho, da minha vida, mas do que eu dava. O jantar era frango demasiado cozinhado e feijão verde aguado. O David estava ao meu lado, a segurar a minha mão por baixo da mesa. As minhas palmas suavam. Depois a mãe levantou-se e tilintou o copo de vinho. Antes da sobremesa, sorriu. Quero dizer uma coisa. Olhou diretamente para mim. A Melissa sempre foi o nosso pilar. Ela manteve esta família unida, emocionalmente, espiritualmente, e bem, financeiramente. Risinhos suaves espalharam-se pela sala. Brincamos que ela é o nosso pequeno multibanco. Mais risos. Nervosos desta vez. O meu sangue gelou. Mas a sério, continuou a mãe. Não estaríamos aqui hoje sem ela. Literalmente. Levantei-me devagar. Calmamente. Os meus dedos não tremiam. Isso é engraçado, disse. Porque eu também não estaria aqui, se soubesse o que vocês realmente pensam de mim. A sala ficou em silêncio. Tirei o telemóvel. Toquei em reproduzir. A voz do Ryan ecoou pelo salão de banquetes, clara e convencida. Aproveita. Ela pensa que ainda a amamos. Suspiros. Um garfo caiu no chão. A tia Janice murmurou. Mas que raio! Fui passando pelas mensagens, a ler uma por uma. Ela é patética. Deixa pensar que está a ajudar. Vamos vender a casa e fazer com que ela se sinta culpada para comprar de volta. Diz-lhe que o pai está doente outra vez. A cara da mãe ficou branca. O pai olhava fixamente para o prato. O Ryan tentou rir. Anda lá, Melissa. Era uma piada. Não, não era, disse eu. A minha prima Lisa levantou-se, a voz a tremer. Isto é real? Disseste mesmo isto tudo? Ninguém respondeu. Disseste-me que a Melissa era mimada, que se recusava a ajudar. Olhei para minha mãe. Tu transformaste-me num banco. Usaste o amor como moeda de troca. E quando deixei de pagar, chamaste-me abusiva. Meti a mão na mala e tirei um envelope. Deixei-o em cima da mesa. Aqui está o vosso presente. Lá dentro, um cheque de 0,0 e uma cópia impressa do grupo de mensagens. Virei-me para sair, mas parei. Um último olhar. Eu não sou a vossa provedora. Não sou a vossa rede de segurança. Não sou a vossa esponja de vergonha. Sou vossa filha. Ou pelo menos era. E saí. O David seguiu-me em silêncio. Ninguém mais se mexeu. O único som atrás de mim era o pianista a começar mais uma versão cansada de Sinatra. My Way. E pela primeira vez em anos, senti que estava finalmente a fazer isso mesmo. As consequências chegaram depressa. 3 dias depois do jantar, recebi uma série de mensagens de voz. A mãe a chorar. O pai, suplicando. O Ryan aos gritos. Eu não ouvi. Bloqueei os números deles. Não por raiva. Por paz. Uma semana depois, as capturas de ecrã do grupo de mensagens espalharam-se pela família alargada. A minha prima Lisa mandou-me uma mensagem simples. Eu acredito em ti. Desculpa. Mas a mensagem mais inesperada veio da tia Linda. Cortei relações com a minha mãe aos 62. Tu és mais corajosa do que eu alguma vez fui. Sente orgulho em ti. Fiquei com isso durante um tempo. Deixei-o assentar dentro de mim como chá quente depois de um longo inverno. O David e eu mudamo-nos para um pequeno condomínio na periferia de San Mateo. Só algumas horas. Limpo. Silencioso. A luz do sol entrava pela cozinha todas as manhãs como perdão. Num sábado, ele surpreendeu-me com bilhetes para Santa Bárbara. As minhas primeiras férias reais em mais de uma década. Chorei quando vi o oceano. Não porque estivesse triste. Porque finalmente tinha espaço para sentir alegria. Comprei um casaco para mim. Amarelo vivo. Suave. Desnecessário. Chamativo.
Usei-o em todo lado. Quanto a eles, a casa foi vendida abaixo do valor. Ninguém a quis depois de aparecerem as dívidas fiscais. O Ryan trabalha em part-time agora. Ainda vive com eles. Estão a receber apoio do Estado. As pessoas falam em cidades pequenas. A pena que costumavam usar como arma virou-se contra eles. E eu? Finalmente aprendi algo que eles nunca me ensinaram. Como viver por mim mesma. Como respirar sem culpa. Como existir sem dever nada a ninguém. E sabe melhor do que amor. Porque isto é meu. Às vezes, ainda sinto vontade de ver o telemóvel. Ver se a mãe ligou. Se o Ryan mandou mais um meme sem graça. Se o pai finalmente disse algo, qualquer coisa, que soe a arrependimento. Mas o silêncio é mais alto do que qualquer pedido de desculpas que eles pudessem fingir. Na semana passada, o David e eu fomos fazer uma caminhada. Nada especial. Só árvores, céu e aquele tipo de silêncio que não magoa. Parei a meio do trilho e olhei à volta. Sem prazos. Sem faturas. Ninguém a precisar que eu o salvasse. Só eu. Pensei em tudo que lhes dei. E tudo que eles tiraram. Depois pensei naquilo que finalmente dei a mim mesma. Liberdade. Paz. E o direito de existir sem ter de ser útil. Não estou amarga. Não estou zangada. Estou resolvida. Eles não estavam de luto por uma filha. Estavam a sentir falta da funcionária preferida. Mas eu já não sou o multibanco deles. Sou eu.